boa noite. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos todos vocês. Que bom estarmos aqui juntos, mais um dia, para mais um devocional, né? Nosso devocional diário, que nos edifica, onde Deus fala com a gente, né? Nos edificando, nos motivando, nos dando direção, né? Como é bom estarmos aqui juntos, aqui com vocês. Hoje é sábado, dia 11/9/2021. Então, hoje a palavra é voz de comando. Está em Ezequias, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, que diz o seguinte: Ele me disse, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. A voz do grande Deus Pai é a força criadora de todo o universo. Seu ressoar dá vida àqueles que a escutam. O comando de criação dado na função do mundo. Planejado pelo Pai, ordenado pelo Filho e realizado pelo Espírito. Continua ecoando. Sua voz continua renovando a vida dia após dia, fazendo o sol nascer e se pôr pelo movimento da terra, as flores desabrocharem e as árvores deixarem cair suas folhas. Olá, sejam bem-vindas! Hoje o nosso devocional é sobre a voz de comando, Ezequias 2, do 1 a 2. Ouvir a voz de Deus é vital para as nossas vidas, porque é dela que somos feitos. Nossa identidade está no Deus Pai, Nossa identidade está no que Deus Pai diz que somos e em nenhum outro lugar. Sem darmos ouvidos a Deus, sem nos atentarmos às suas declarações a nosso respeito, nos perdemos em nós mesmos e em nossos caminhos. Nosso Pai continua a falar. Deus sempre fala. Ele fala por intermédio da palavra, por exemplo, do Filho, pelo mover do Espírito, pelas palavras proféticas, pelas circunstâncias e pela natureza. Procure estar em comunhão com Ele e ouça diariamente as falas do céu. Com reverência, decida escutar. O que Deus diz a você nesse dia? Paute suas ações e seus pensamentos nisso. A palavra de Deus é rocha firme, bússola, âncora e espada. Ela tem poder para transformar qualquer realidade. Ouça crendo no seu poder transformador. Levante-se para não perder nenhum detalhe do que ele tem a dizer para você. E sinta suas declarações reverberarem em seu espírito e abrirem sua visão. Declare essas mesmas palavras e veja todo o ambiente ao seu redor se transformar. Não se perca em seus próprios pensamentos. Quando achar que não está ouvindo, não ceda à ansiedade. Apenas levante-se e ouça. Se for necessário, espere. O Espírito dá a você a capacidade para ouvir. Então, o que você ouve Deus dizer? A voz de comando, a voz de Deus, né? A voz de Deus é a que a gente precisa seguir, né? A voz dele. E como que Deus fala com a gente? Fala através da palavra, através do devocional, né? Que nós lemos, através daquele plano que a gente lê da Bíblia, né? Eu ainda não cheguei nesse patamar, mas de ler a Bíblia inteira. Mas a gente faz uma programação durante o ano para que a gente consiga ler ela inteira, né? Então, hoje eu tô aí no meio do caminho. Mas a gente ouve a voz de Deus ouvindo a palavra dele, né? Através da Bíblia, através da oração. E eu tenho aprendido muito isso, que na hora da oração,
a gente conversa com Deus, a gente conversa com Ele abertamente como um amigo tivesse, porque Ele é nosso amigo, a gente tem livre acesso a falar com Ele, mas também a gente precisa ouvir, né? E ouvir é silenciar mesmo, né? Tem momentos que a gente vai fazer a nossa oração que a gente não só vai ficar falando, despejando tudo em cima dele, mas a gente também tem que silenciar. Ter aquele momento que você vai fazer essa oração, mas você vai silenciar para você ouvir, né? O que muitas das vezes acontece, sabe aquela, por exemplo, você coloca alguma coisa em oração e fica ali firme. E aí, isso acontece comigo. Sempre aconteceu, mas eu não tinha, assim, um significado. Eu não entendia. Mas a voz do Espírito Santo, ela fala com a gente. Então, muitas das vezes, você vai colocar alguma coisa, você vai colocar em oração, você vai pedir sabedoria, discernimento. E você tem que ter também aquele momento com Deus para você ficar quieto, lá no seu secreto, para você ouvir um louvor, para você ouvir mesmo. Você, ao invés de ficar pedindo, agradecendo, falando, a gente silenciar. E aí a gente ouve sim a voz dele, né? O Espírito Santo, ele fala com a gente. Já aconteceu com você? Acredito que sim. Em algumas situações que a gente vai resolver alguma coisa, sim, e você parece que alguém te falou alguma coisa, parece que você tem uma intuição, mas é o Espírito Santo falando com a gente. Então a gente tem sempre que pedir sabedoria e discernimento e saber silenciar, né? Que não é só falar, despejar tudo, né? Mas tem dias que a gente vai falar, a gente vai chorar, a gente vai, né, desabafar, abrir o nosso coração. Mas tem dias também que a gente tem que silenciar, né? A gente tem que ficar, tipo, em meditação, sabe? Ficar assim em silêncio, naquele lugar secreto, pra gente ouvir a voz de Deus, né? E Ele sempre vai falar com a gente, né? Principalmente com a palavra, na leitura da Bíblia, no devocional, né? Mas também Ele fala nos momentos de orações, onde a gente silencia, onde a gente reserva aquele tempo para ouvi-lo, através dos louvores, né? Através de alguma coisa que você fala, nossa, parece, sabe, um outro sentido, sabe? Então, assim, ele fala e a gente precisa a cada dia ter mais esse relacionamento com ele, para que a gente consiga, para que a gente aprenda, né? E ouça essa voz, né? Porque a gente precisa deixar Deus, a voz dele mesmo. A gente precisa seguir a voz dele, né? Porque ele já deixou, ele sabe o melhor pra gente, ele sempre vai ter a melhor palavra, né? Pra gente seguir, pra nos edificar. Então a gente precisa estar atento, né? E realmente ouvir a voz dele em primeiro lugar, né? Então sempre antes de tomar alguma decisão, antes de sair para trabalhar, antes de sair de casa, né? Sempre fazer uma oração que, com certeza, né? Ele vai falar com a gente de alguma forma, ele vai responder de alguma forma. E isso é muito gratificante, né? Saber que a gente tem, que ele fala com a gente, né? Porque às vezes a pessoa acha que o falar vai aparecer na sua frente e vai falar, mas não, a gente não consegue ver Deus desta forma, né? A gente tem a forma de ouvi-lo, né? Que não é essa forma assim presencial. De coração e alma, né? Mas a gente ouve, a gente sente. Olha, o nosso convidado aqui especial, olha. Né, Scott? Fala, né, Scott? E aí, então, assim, e a gente, que bom, né, que a gente tem esse privilégio. Então, você aí, né, que tá fervorosamente orando, né, tem os seus motivos, e não só pelos seus motivos, mas que a gente, né, precisa orar diariamente, a gente precisa começar a silenciar também,
né? Tem que ter aquele momento da gente silenciar, né? E procurar ouvir o que Deus quer da gente, né? E aí isso vai ficando cada vez mais forte, e aí a gente vai conseguindo aí ouvir a verdadeira voz e seguir a vida da melhor forma, né? Porque a gente tem expectativas maiores, né? A gente tem uma expectativa muito maior do que as coisas que acontecem nesse mundo. A gente tem Deus que nos protege, que nos ama, né? Que deu seu único filho para nos salvar. E nós queremos sim, né? Transbordar esse amor, deixar um legado, né? Passar isso para os nossos filhos, né? Sobrinhos, para a família toda, né? Para que a gente consiga curar e salvar as gerações, né? As próximas gerações. E isso é bem importante, né? O que Deus vem falar com a gente sobre a voz de comando de hoje é bem importante. Espero que você tenha gostado, né? Se você tiver alguma opinião aí, se você já ouve ou se você tem curiosidade de ouvir, né? Escreve aí pra gente, né? Compartilhe aí a sua experiência, que é sempre bom aprender aqui com vocês também, né? Que nós estamos na caminhada também. Então é muito importante essa troca, né? E aí eu quero aproveitar, convidar aí vocês pra gente fazer a nossa oração, pra gente fechar aí o nosso devocional de hoje, tá bom? E amanhã já aproveito para convidar. Amanhã tem devocional de novo, né, às 21h30, tá bom? Se você tiver algum pedido, pode colocar, né? Se você não quiser colocar, não tem problema. Deus conhece os nossos corações, as nossas necessidades. Amém? Vamos lá? Pai, quero te agradecer, Pai, por mais esse dia abençoado, por mais esse cuidado, por mais o fôlego de vida desse dia. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia com todos nós. Quero agradecer aqui porque hoje foi um dia maravilhoso. Estamos aqui juntos novamente e só gratidão, Pai, a Ti por tudo. Quero aqui colocar cada pessoa que está aqui online, cada pessoa que passou por aqui, cada pessoa que vai passar por aqui. O Senhor conhece as suas vidas, os seus propósitos, né? O seu propósito que o Senhor tem para essa pessoa, as necessidades que essa pessoa tem, né? Os pontos que cada um de nós temos que aprimorar em Ti, melhorar em Ti, Pai. Coloco cada um de nós em Tuas mãos, as nossas famílias, né? Os nossos pontos a melhorar, que nós possamos aprender, né? Ter sabedoria, ter essa sensibilidade de ouvir a Tua voz, né? Para que a gente possa seguir da melhor forma nesse mundo, né? Que já quero te agradecer por isso, Pai. Quero aqui aproveitar e pedir por todas as pessoas que estão internadas, estão com Covid, estão com câncer, com algum problema de saúde, que necessitam nesse momento de uma cura, de uma libertação. Pai, nós profetizamos um milagre na vida desses seus filhos, Pai. Dessas pessoas que estão agoniadas, estão sofrendo nesse momento, estão em um leito de hospital, no leito de uma UTI ou nas suas casas, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, vá em cada uma dessas pessoas, Pai. Se for Covid, for algum problema de respiração, Pai, sopra nos pulmões de cada um dos seus filhos, Pai, liberta desse Covid, né? Protege, Senhor, as pessoas que estão ansiosas em casa por notícias, Pai, como também qualquer outro tipo de doença. Quero também aqui pedir pelas pessoas que precisam de libertação de drogas, bebidas, jogos. Pai, nós profetizamos nesse momento cura e libertação de qualquer coisa que esteja aprisionando os teus filhos, Pai, que caia sobre terra neste momento e que as pessoas possam ser libertas, que as pessoas possam ouvir a tua voz nesse momento, Senhor, que elas possam ser libertas desse vício. Quero aqui pedir pelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, né? Dificuldade com os filhos ou com o cônjuge,
ou com algum parente, pelas pessoas que estão precisando de um emprego, Senhor. Nós profetizamos nesse momento que portas de emprego se abrem, que empresas possam prosperar para dar mais emprego para as pessoas, Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. Quero aproveitar e colocar e pedir que possamos ter uma noite de um sono reparador, que possamos descansar. Amanhã, um novo dia, né? Que possamos cada dia mais ter mais sabedoria, mais discernimento e ouvir a Tua voz de comando, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, é a Tua voz que nós queremos ouvir. Então eu já peço, eu já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, amém. Espero que vocês tenham se edificado com a palavra, né? Esse é um assunto bem importante, né? Que a gente tem que valorizar, que a gente não só fala com ele, mas que a gente também tem a sabedoria de ouvir, né? Ter aquele momento de se calar e deixar ele falar com a gente, falar nos nossos corações, tá bom? E vamos ter aí uma noite de um sono maravilhoso. Amanhã é um domingo abençoado para cada um de vocês, que vocês possam ficar bem, né, com as suas famílias, ou se você for trabalhar, um ótimo trabalho. E aí a gente se vê amanhã à noite, tá bom? Para mais um devocional. Sim. Se cuidem, Deus abençoe aí a vida de vocês. Abençoada. Boa noite, viu, gente? Noite. Tchau. Beijão.